Pessoal, boa noite. Professor Roberto de Matemática. Vamos iniciar a primeira aula, né, da primeira semana de março, semana de 1 de março até 5 de março, né? Então, a primeira semana de março, nós vamos iniciar realmente com a matéria do terceiro ano, né? Para isso, pessoal, vocês vão pegar um caderno, né? Vocês precisam ter um caderno e também esse caderno aqui, né, que é o caderno do aluno, né, da terceira série, esse caderno do aluno. E como não dá para... Ali é bem resumido a matéria, só tem alguns exercícios, né? Eu preciso complementar a teoria. Para isso que eu preciso de um caderno mesmo, não um caderno normal aí seu, caneta, lápis. Então, dá uma pausa no vídeo, vai lá buscar um caderno e essa apostila aí, SP faz escola, né? Caderno do aluno. Bom, com o caderno na mão, vamos abrir esse material lá na página 5. Nós vamos ter essa visão aqui. Né? Nós temos, então, esse terceira série, ensino médio, primeiro bimestre, tema 1, que nós estamos entrando essa semana. E nós temos aí a geometria e os métodos das coordenadas, né? Então, o que é isso? Bom, em primeiro lugar, geometria, né, que é uma parte da matemática, e nós estamos iniciando uma matéria chamada geometria analítica, onde nós não vamos usar régua, nós não vamos utilizar compasso, né, como na geometria tradicional, nós vamos usar simplesmente métodos algébricos e bastante trigonometria para poder trabalhar com isso, né? Então, primeira coisa, vocês recordam o nome dessa figura aqui? Acertou quem disse plano cartesiano, né? O plano cartesiano, ele é formado por quadrantes. Então, nós temos aqui o nosso primeiro quadrante. Você pode anotar isso aí na sua apostila. Nós temos o nosso segundo quadrante. Aqui na parte inferior, nós temos o terceiro. Eu vou abreviar aqui, quadrante. E aqui embaixo, nós temos o quarto quadrante. Ok. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Os quadrantes, eles têm uma origem, né? A origem 0, 0, que ela está aqui bem no centro desses eixos, que são o eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que ele é conhecido como eixo das ordenadas. Abscissas de ordenadas. Cada pontinho nesse plano cartesiano, ele é representado por uma coisa chamada de par ordenado, que são as coordenadas. Então, eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, o ponto A, ele sempre é nessa ordem, tá, pessoal? Primeiro, as abscissas, depois as ordenadas. Então, o nosso ponto A e pontos são representados por letras latinas, né? A, B, C, D, E, maiúsculas, tá? Então, ó, o ponto A, ele se encontra numa posição no plano cartesiano. Primeiro, qual é o quadrante que ele está? O ponto A, ele está no primeiro quadrante. E quais são as coordenadas dele? Então, você vai observar o X, né, que é a abscissa, então é 2. E o Y do A é o 3, ele está ligado no 3. Então, as coordenadas do ponto A são 2, 3. Essas são as coordenadas do ponto A. Vamos fazer o mesmo para o B? Vai anotando aí no caderninho. O B, as abscissas do B, né? Então, o ponto X do B é 5. E no Y ele tem o 7. Vamos já fazer aqui o do ponto C. O ponto C é um ponto que ele está no eixo, ó, ele está no eixo Y. Então, o X dele vale 0. E o Y dele, 4.
Vamos lá para o ponto D. D, ele tem no X, ele também está no eixo, só que ele está no eixo das abscissas. Então, o X dele vale 4 e o Y, 0. O E, ele está no X, 3 e o Y, menos 2. Tá? O ponto E é um eixo do quarto quadrante. Ele tem X positivo e Y negativo. Vamos lá para o F. F, ele é do terceiro quadrante, então o X é negativo. Ele está lá no menos 3 e 2. Bem simples, né? O G, quanto que vale o X dele? Menos 3. O Y, 0. Isso é tranquilo para vocês, né? O H, o X dele vai valer quanto? Menos 3 e o Y, 4. Opa, saiu um errado aqui. 4. Aliás, vamos lá. O H é menos 3, 4, né? E ok. Então, esse é o sistema de coordenadas, né? Então, cada ponto tem uma coordenada. Aí você pensa, né? Nunca mais eu vou usar isso aí na minha vida, eu nunca uso isso para nada, né? Mas, na verdade, você usa sim. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu tenho lá uma aplicação, ó. Opa, deixa eu voltar. Aliás, observa esses pontos aí, faz uma anotaçãozinha na apostila, acho que cabe. Anota esses pontos aí na sua apostila, dá uma pausa aí no vídeo e anota aí essas observações, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E os pontos, né? As coordenadas dos pontos. Dá uma pausa no vídeo e anota aí. Vou limpar aqui a tela. Então, aí eu pergunto, né? Onde é que vocês usam isso na vida real, né? Então, por exemplo, na vida real, ó, nós usamos isso aqui, ó, por exemplo, ó, latitude e longitude. Ó, eu estou coletando, né? Tem um sistema lá e as pessoas usam smartphones, né? Celulares. Aí elas estão lá fazendo uma tarefa, então, cada vez que elas executam, aparece aqui as coordenadas, latitude e longitude. Se vocês lembram lá da geografia, a latitude são as linhas paralelas à linha do Equador, né? Então, aquelas linhas horizontais. Longitude, nós temos a partir do Greenwich, né? Então, as linhas de pezinho, né? As verticais. Então, o planeta Terra é inteirinho dividido entre latitudes e longitudes, que é um número, ó. É um número real aqui, ó, né? E a gente guarda esses números para fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Então, eu tenho lá um software qualquer, né? E cada vez que a pessoa marca lá, eu sei exatamente onde é que o celular da pessoa está, através do sistema de latitude e longitude. Vocês usam isso para cachorro aí, na parte do GPS, para não se perder, né? E é assim que a gente costuma fazer. Então, por exemplo, para a informática é importante você ter a geometria. Então, você faz cálculos usando trigonometria para saber a posição desses pontos, obter distância entre esses pontos e assim vai, tá? Então, de um simples game lá que você tem um alvo, você está jogando, sei lá, um jogo de tiro, então você tem, mesmo que seja um personagem, lá, um avatar, você vai dar um tiro e aquele tiro ele tem lá dentro do espaço virtual uma distância, então o cara vai ter que calcular isso usando geometria, tá? É um pouco maior do que isso, mas assim, nós vamos trabalhar ainda no plano de duas dimensões, x e y, né? Então, para nós é bem simples. É usar a trigonometria básica aqui, ó. Nas próximas atividades, nós vamos fazer coisas desse tipo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o ponto A e eu quero ligar até o ponto D. Para isso, eu não vou lá com a régua e vou medir isso daqui. Eu não faço isso na geometria. Eu vou simplesmente calcular qual é
esse ângulo, opa, eu vou, aí, eu vou simplesmente calcular esse ângulo aqui, tá? Que essa retinha aqui, essa semi-reta, faz com o meu eixo X, ele faz um ângulo, tá? Eu vou ter que obter esse ângulo e vou, a partir de trigonometria, obter aqui, ó, essa distância aqui entre o A e o B, né? Que é a distância entre dois pontos, que nós podemos representar assim, ó, A e B. Tá? E ela vai com uma retinha em cima, dizendo que é um segmento de reta. AB, a distância entre os pontos A e B. Em cima disso, a gente consegue calcular a distância, consegue até mesmo determinar qual é a equação da reta aonde esses pontos estão inseridos, né? Lembrando que uma reta, né, como vocês bem sabem, é algo infinito na matemática, né? E a gente tem uma equação. É uma equação daquelas, né, tipo equação 2x, opa, sei lá, 2x mais 1, um exemplo, né? Nós, na aula que vem, vamos começar a brincar com isso e determinar, por exemplo, a equação da reta que sustenta esses dois pontos, saber se os pontos estão alinhados ou não, se eles estão na mesma reta, por exemplo, o C não está na mesma reta do A e B, tá? E a gente vai ser, será que eles são perpendiculares, será que não são? Então, tem todo um trabalho aí, toda uma série de técnicas, né? E lembrando que o que matemática faz é ensinar técnicas, né, de resolução de exercícios para vocês. Então, nós vamos ver algumas técnicas aí elementares de geometria analítica. É um assunto até que legalzinho. Não é assim muito complexo, né? E é sempre a mesma maneira de fazer. Então, vocês vão gostar bastante do assunto, tá? Então, para o vídeo não ficar muito comprido, pessoal, o assunto era esse. Eu vou dar um clear aqui. E na aula que vem, nós já vamos começar a pensar aqui, ó, em como resolver essas tarefas, né? Por exemplo, entre o ponto A e B, qual a distância? Qual é a inclinação? Qual é a equação da reta? Então, é isso tudo que nós vamos estar aprendendo aí. Vamos ver se a gente consegue aprender essa semana ainda, né? Se não for essa semana, semana que vem a gente continua nesse assunto. Eu acho que 2 semaninhas dá para a gente limpar esse assunto aí. Tá bom, pessoal? Então, hoje fica uma aula assim mais fofinha, né? Uma apresentação, vocês já lembram, né? Vocês já tiveram isso, né? Que seria o plano cartesiano, né? E na aula que vem, né, a gente faz um outro videozinho começando a resolver aquela tabelinha, que não parece, aquela tabela é pequena, mas envolve um monte de cálculos e um monte de teoria que vocês não viram ainda, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a distância entre dois pontos, tá? Então, era isso, pessoal. Uma aula curtinha, para não ficar coisa muito cansativa. E até a próxima aula, pessoal. Até mais.